Sejam bem-vindos a mais um programa Curte Artes. Curte Artes, programa esse que é direcionado às artes e cultura. Temos nós hoje um convidado de luxo, que é o João Malu, conhecido por muitos. Vamos falar hoje sobre direito dos autores. Mas antes de entrarmos por este tema, vamos conhecer quem é o João Malu. Olha, muito obrigado, Zainadine, muito obrigado, Tua TV, muito obrigado a todos os telespectadores que poderão estar a nos ver neste momento. João Malu pode ser definido de várias formas. Uma das formas é que é músico há sensivelmente 28 anos. Também pode-se falar do João Malu na área dos direitos do autor, que já trabalha há bastante tempo, primeiramente como membro e a seguir como secretário-geral da SOMAS. E na área que mais me ocupa, que é a dos direitos do autor, a nossa missão é essa de proteger os autores em juízo ou fora dele, representá-los nacional e internacionalmente através dos contratos de representação para os casos nacionais e de reciprocidade para os casos internacionais que passam em Moçambique. Portanto, é basicamente isso que posso fazer como notas introdutórias. Ok. É sabido que houve uma altura em que, não me lembro cá o período, né? Mas houve uma altura que falava-se muito de SOMAS. E depois chegou uma altura que também parou-se de se falar do SOMAS. E se a memória não me traz, SOMAS deve ter ficado sem liderança por um período ou com uma liderança travada, não sei. Bom, a SOMAS nunca deixou de funcionar. Eu não sou a pessoa certa para falar dos meus antecessores, mas pelo que eu saiba e pelo que eu sinta e conheci deles, é que eles fizeram um bom trabalho. Cada um tem a sua dinâmica, e que uns são mais abertos que os outros, uns são mais visíveis que os outros. Isso é normal, nós não somos iguais, cada um tem a sua visibilidade. E pode ter acontecido isso, mas não que não tenham sido bons gestores. Na minha ótica, talvez este mediatismo que está a surgir nestes últimos anos é que faz com que muita gente, na verdade, conheça o que é a SOMAS. Mas é uma estratégia que nós adotamos de comunicação. Claro. Em que nós achamos que as pessoas têm que conhecer, não só conhecer a SOMAS. Acaba-se conhecendo a SOMAS porque a SOMAS traz um objetivo que é importante, que é os direitos do autor. E isso por si faz com que se conheça a SOMAS, por ser a única entidade de gestão coletiva de direitos do autor em Moçambique. E é preciso proteger os direitos dos autores, é preciso proteger os autores e suas obras. Então aí a SOMAS aparece, então não há como não conhecer a SOMAS. Deixa-me só insistir mais um bocado nisso, que é só para tentar perceber. Nós tivemos uma eleição no SOMAS há pouco tempo. Há pouco tempo, sim. Antes dessa eleição, quem é que estava? Quem era o secretário? Era eu. Tá bom, por isso é que eu fiz a pergunta. Já sentimos o João Malu, SOMAS, há alguns anos.
Exatamente. E chegou um período em que o João Malou desapareceu. Sim. E quando desaparece o João Malou, desaparece as somas. São daquelas coisas que a gente diz, as organizações também estão associadas aos seus líderes. Ok. Sim, as organizações. Mas não é por um motivo pessoal que aconteceu isso. Foi que nós, conforme o Zainadine também sabe, o país foi assolado pela Covid-19, o mundo inteiro. E houve um momento longo em que não se fez quase nada. Portanto, houve atividades que a gente fez, mas aquelas atividades que nos dão mais visibilidade, que criam aquele movimento, não houve. E também tínhamos duas questões muito importantes. Aliás, uma delas é a Covid, mas a outra era a questão da lei dos direitos do autor, que só foi promulgada em 2022. Portanto, isso também era um empecilho para nós, por causa da lei antiga, que era já praticamente obsoleta, e também nunca teve regulamento, então não era fácil. O nosso protagonismo não era fácil. Mas depois da promulgação da lei em 2022, 29 de junho, nós ficamos à espera do regulamento, que é esse que já está a ser aprimorado, e para ver se ainda este ano é aprovado pelo Conselho de Ministros. Por isso que pode parecer coincidência, mas este protagonismo volta a aparecer por causa das próprias circunstâncias. A Covid aparentemente desapareceu, a lei foi aprovada, nova lei, existe uma ansiedade no sair do regulamento, e por via disso cria-se, um movimento começa a reacender-se. Aliás, uma das coisas que fez também reacender a nossa chama, sobretudo nestes últimos meses do fim do mandato, nós fizemos de tudo e conseguimos ter um encontro com o chefe de Estado que foi estratégico. E foi este ano, por acaso, acho que deve ter visto. Foi este ano, em abril. As imagens. Sim, esse encontro foi estratégico e foi bom, do ponto de vista de que nós todos sabemos que o Presidente da República é uma figura respeitada por todos. E o que é que devemos esperar deste encontro? Com o encontro com o Presidente da República, nós tivemos logo a seguir muitas portas abertas. Uau! Significa que é aquilo que eu estava a dizer, que a figura do Presidente da República é algo importante, é algo que mexe com as pessoas. Muito. Então, só o fato de nós termos ido lá visitá-lo, ou como diz, saudá-lo, e no nosso leque, na nossa ida, levamos algumas inquietações, e que ele acolheu e deu recomendações ao Ministério da Cultura e Turismo. Isso tudo começou de uma forma inesperada a mudar o cenário. Tanto é que logo a seguir tivemos um encontro com a INAI, que nós já vínhamos programado, mas foi mais ativo, e onde começamos a trabalhar já com as entidades que usam obras de autores.
E também está o INIC, agora entrou o INIC desde o primeiro encontro, entrou o INIC, e isso está a criar realmente resultados. Esta questão dos direitos do autor não é uma coisa fácil. Realmente. As pessoas têm de perceber isso. São processos que levam anos. E se nós olharmos para algumas entidades que já estão desenvolvidas, no mínimo tem 50 anos de existência. Os processos sempre levam o seu tempo. E realmente, para nós conhecermos João Malou, sabemos que João Malou é um indivíduo muito persistente e exigente também, acima de tudo. Não é por acaso que está no Somas e conseguimos, eu particularmente já pude presenciar várias atividades, né? E sei que fora de ser um trabalho, o João Malou já vive a arte, que isso traz-nos uma diferença muito grande para aquilo que é o desenvolvimento e também as suas cobranças. O João Malou ainda está preparado para os desafios que já conhece. E estivemos num encontro há meses que o próprio João Malou não saiu de boa maneira porque já estava saturado com algumas coisas. E depois até quando vi as imagens do encontro do presidente. Será que ainda existe aquele João Malou que as artes e cultura pode esperar alguma coisa? Sim, eu não deixei de ser o que sou e já não vou a tempo de deixar de ser. O que acontece é que é preciso que as pessoas percebam que nós estamos a trabalhar e quem trabalha tem desafios, quem trabalha tem constrangimentos, quem trabalha tem dificuldades, quem trabalha tem problemas. E é necessário que as pessoas percebam que no trabalho sempre irá acontecer isso. E eu, como secretário-geral, tenho muitos desafios para frente e estou ciente deles. A maior parte já conheço. E vou continuar a ser o mesmo, não tenho que mudar, não tenho que agradar ou deixar de agradar. É verdade que quando tu trabalhas, a tendência é essa, tens que tentar ser o mais coerente, o mais justo, o mais simpático possível. E eu tenho sido assim com os meus membros, falo com eles de boa forma, respeito bastante, não pela idade que muitos têm, porque não sei se é a maior parte, mas uma boa parte até são pessoas muito mais velhas que eu. Respeito por dois motivos, por serem artistas e também por serem pessoas que têm ou que merecem o respeito. E falar de direito dos autores é mesmo que falarmos da propriedade intelectual? A propriedade intelectual é a área mãe. Os direitos do autor pode ser uma das ramificações do. Tanto existe propriedade intelectual, que está dividida em 3 capítulos. Um que é a propriedade industrial, e depois tem direitos do autor e direitos conexos, e depois tem direitos sui generis, que são os direitos industriais. A propriedade industrial tem a ver com marcas, essa coisa de sinais distintivos, é muita coisa, de marcas, desenho, como é que eu posso dizer, industrial, logotipos, patentes, tudo isso está na propriedade industrial.
modelo de utilidade, essas coisas todas. Agora, depois descemos para os direitos de autor, que tem a ver com obras artísticas, científicas e literárias, e mesmo arquitetônicos, desenhos, tanto arquitetônicos e outros. Tudo isso está nos direitos de autor, desenhos de softwares, por exemplo, também entra nos direitos de autor e outros. E depois vem os direitos sui generis, que são os direitos que não estão incluídos nem nos direitos, nem na propriedade industrial, nem nos direitos de autor, que tem a ver com o conhecimento tradicional, o conhecimento indígena, vamos lá dizer assim, também está dentro disso tudo, a variedade de plantas. Nós sabemos que aqui em Moçambique, por exemplo, temos como é que eu posso dizer? Temos conhecimentos, os nossos avós têm conhecimento, os nossos curandeiros têm conhecimento, conhecem plantas. Exatamente. E sabem, eles conseguem dizer que esta planta cura isto, cura aquilo. Isso está tudo é um conhecimento. Exatamente. E está dentro dos direitos sui generis. Porque, infelizmente, por causa de alguns aspectos que não quero aqui referir, a nossa mente, aqui em África e em Moçambique sobretudo, achamos que um curandeiro é um obscurantista, é um feiticeiro. Nós não sabemos que um curandeiro tem conhecimento. Realmente. E nós fomos impingidos isso na cabeça, de que os nossos médicos tradicionais são o diabo. Eu até costumo ver em programas de televisão, há muitas televisões que andam por aqui, que vejo programas em que chamam um pastor dessas igrejas evangélicas, e às vezes chamam um médico tradicional ou curandeiro, sei lá como diz, e começam ali a se atirar pedras, a discutir, é porque vocês o que andam a fazer é um diabo, porque não sei quantos, porque tudo que ninguém disse que Jesus Cristo não era Deus. Ninguém disse. Mas é preciso que as pessoas percebam que há conhecimentos indígenas, há conhecimentos tradicionais e há conhecimentos locais que as pessoas têm, que uma pessoa qualquer como nós não tem. Existem pessoas que acordam, podem sair daqui para o mato, ir buscar uma planta que cura diabetes. Sim. Isso é um conhecimento, deve ser respeitado. Realmente. Por exemplo, nós falamos da medicina chinesa. A medicina chinesa está registrada. A medicina chinesa está registrada no mundo inteiro. Ela é conhecida no mundo inteiro. Porque eles fizeram um trabalho. Fizeram um grande trabalho e hoje em dia a medicina chinesa é reconhecida. Então, a indiana também é reconhecida. Sim. Portanto, que eles usam produtos e plantas da sua região e conhecimentos que eles têm. Isso tudo está registrado, está a ser explorado no mundo inteiro e na própria Índia, na própria China. É tempo da África também fazer o mesmo e não dizer que é obscurantismo, que não presta, que são coisas do diabo. Como eu vejo nas televisões ali a discutir, eu fico assim a olhar, eu digo, mas sabe, às vezes a ignorância é um problema muito sério. Quando alguém vem, nos diz que temos que beber aquela água, porque aquela água nos dá isto, mas aquilo. Nós somos facilmente enganados. É do Jordão ou é do Monte Sim, nós acreditamos nessas coisas, mas não conseguimos dizer que nós, africanos, temos o saber tradicional, o saber das plantas, da variedade de plantas,
Nós temos muitos conhecimentos. Isso não é de hoje. E não é de hoje. Desde o surgimento da Antes, África, a própria medicina, desde que a África é África, sim, não teve enfermeiros. antes de haver esses médicos que andam por aí, Exatamente. a medicina Mas foi tivemos feita vários por pessoas anos. da tradição. Exatamente. Buscavam plantas, só que pronto. Os partos feitos em casa. Exatamente, os partos eram feitos em casa e faziam muito bem. Sim. Sabiam como fazer. Então, é preciso, eu acho que tocamos num assunto que nem estava previsto. Não, mas não estava, mas é algo que... É tempo de nós considerarmos. Aliás, eu lembro-me que o Ministério da Saúde tinha ou tem um departamento ou direção que fala desta parte da medicina Sim, tem. tradicional. Saúde tem. Porque o Ministério ou o governo reconheceu desde cedo que a medicina tradicional ou o conhecimento tradicional, pelo menos isso, é uma coisa importante que deve ser trabalhada. E aproveitando mesmo este assunto, o que é que nós chamamos de direitos morais? Os direitos morais, eu posso dar exemplos para perceber melhor. Quando você usa a minha obra, vamos supor que usa a minha música, o direito moral, aliás, você vai atuar, por exemplo, num restaurante ou num espetáculo qualquer, num palco qualquer, queria dizer. Qual seria o direito moral? É de você anunciar que a música que você vai interpretar é do João Malô. É do fulano, exatamente, é do João Malô. Esse é um direito moral. Ok. O direito patrimonial é aquele que só o autor tem. E sou eu, que sou o dono da música. É meu direito patrimonial, é o meu patrimônio, é aquilo que eu produzi, a minha obra. Então, quando você viola o meu direito patrimonial, é você levar a minha obra e dizer que é sua. Tá vendo, né? Sim. A obra é minha, é o meu patrimônio, é o direito que eu tenho. Tem dois direitos aí, que é o patrimonial e o moral. O moral, por exemplo, você não pode usar a minha obra para fins que vão me difamar, ou que difamam ou denigrem. Não gosto de usar essa palavra denigrir, porque também é uma palavra que já os africanos deviam parar de usar. Porque existem palavras que nós chamamos de palavras racistas. E denigrir é uma palavra racista. Mas nós, os negros, falamos muito assim, dizer denigriu a minha imagem. Denigriu a minha imagem. Eu estou na lista negra. Exatamente. Tu estás... eu vou te fazer vida negra. A coisa vai ficar preta. Não sei o quê. Negro, preto. Sim, são expressões racistas. E já é tempo de nós pararmos de usar. Então, foi um parênteses. Então, eu já vou dizer que você não pode usar a minha obra para fins que não vão dignificar a minha imagem. Ok. Nem a mim, nem a minha obra. Que não coloque em causa. Vamos lá supor que a minha obra está a dizer assim, o meu amor, não sei o que, eu falo do amor, ou eu falo da minha pátria. Moçambique é um país belo, não sei quanto. E você leva a minha obra, vai por Moçambique, não presta, Moçambique não sei o quê. Isso está já a violar o direito moral. Porque eu que sou o autor, quando eu fiz que Moçambique é um país belo. Isso lhe dá o direito de entrar com uma ação judicial, por exemplo? Sim, claro que dá. Claro que dá. Tudo que é violação de direitos de autor dá direito a uma ação criminal, judicial, sim. Ok, a conversa está muito boa, mas vamos correr agora para o nosso primeiro e último intervalo e voltamos para continuar com o João Malô. Até já.